Ah, oi, Ana! Olá, todo mundo. Coisa boa estar com Bem-vinda! vocês de novo. Né? Muito grata por esse convite de novo do Espaço Viver, através da Maíra, né? O espaço da Anitta, enfim, pessoas queridas. Duas partes, né? Do meu afeto e do meu respeito profissional, da minha admiração Uh, profissional por vocês. Eu sou muito grata de estar aqui com vocês hoje. Nossa, e a gente grata pelo teu aceite, pela tua disponibilidade de estar aqui. Eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos quem te acompanha, quem nos acompanha, quem está próximo, sabe que esse assunto que nós vamos falar aqui na live hoje é um assunto que você está para lá de preparada para falar, né, Ana? Você escreve sobre isso, estuda, várias pessoas te tem como uma referência nesse assunto. Eu sei que não é a única coisa que tu faz mais um montão de coisas. Oh! Então, e eu acho que não é à toa que esse assunto é a base, porque dele deriva uma porção de temas, uma porção de projetos que a gente vai desenvolvendo, tanto no teu processo aí, na tua carreira, quanto aqui no Espaço Viver também, é da aprendizagem continuada que vem ideias como o InovePsi, por exemplo, como os eventos que vão trazendo, ampliando o leque de conhecimentos e de possibilidades de experiências para as pessoas, né? Mas já deixei tu falar um tiquinho sobre a tua disponibilidade para estar aqui, mas pode ser que tenha gente aqui que não te conhece, que não sabe quem tu é. Então, vou pedir para você se apresentar para essas pessoas. Será que dá? Com certeza. Então, assim, meu nome é Ana Lúcia Palma e eu tenho sido psicóloga há 25 anos e há 25 anos dentro dessa abordagem. Eu gosto muito de utilizar o gerúndio nessa minha primeira colocação, quando eu digo eu tenho sido, porque eu não vejo isso como uma coisa estanque, né? Eu não fui só psicóloga na minha vida profissional, eu fui bancária, fui advogada e também não sou só psicóloga hoje, né? Então, eu sou psicóloga, eu sou educadora, eu gosto da ideia do estar sendo. Então, é por isso que eu me apresento como eu tenho sido psicóloga há 25 anos. E há uma boa perspectiva de continuar nesse caminho, né? Mas se em algum momento o mundo tiver tão organizado e harmonizado a ponto de não precisar mais de psicólogos, eu estou pronta para fazer outra coisa. Que Bom, bacana você e dizer aí, isso. assim, falando um pouquinho então da minha trajetória, né? Eu tenho um centro de psicologia, que é um centro de estudos, né? A gente faz psicoterapia lá também, mas é basicamente um centro de estudos em psicologia humanista aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde a gente leciona, facilita, harmoniza processos de crescimento humano para psicólogos que querem ser psicoterapeutas, Uhum, né? uhum. E esse aí é um trabalho que já tem 22 anos, né? O CPHB faz isso. O meu centro chama CPHB, Centro de Psicologia Humanista de Brasília, e o nosso curso já tem 22 anos. Quando eu comecei aqui, havia só eu na cidade dando abordagem centrada na pessoa e fazendo esse barulho. Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, até com uma ponta de orgulho, que já somos mais de 400, né, psicólogos da abordagem centrada na pessoa em Brasília. Eu parei de contar nos 400 porque esses são os que eu tenho certeza que foram do CPHB. Mas o CPHB deu frutos, então hoje tem outros centros na cidade que também oferecem cursos, psicoterapia de abordagem centrada na pessoa e ludoterapia centrada na criança. Certo. Uhum. Bom, a trajetória é longa, né? Você falou que você começou sozinha aí. Há anos atrás, a Anitta também começou sozinha por aqui. Mas os A bons, gente estava no mesmo barco. mesmo barco, né? Eu vejo que. E eu sou fruto dessa iniciativa da Anitta, então vai minha gratidão para a geração de vocês por desbravarem espaços aí e pensarem na formação da psicologia de uma forma humanizada, de uma forma continuada, com base na experiência, que eu acho que é o centro da nossa reflexão de hoje, né, Ana? Eu estava Sim. aqui me perguntando o que será que você entende por abordagem, por essa aprendizagem continuada na psicologia?
Como você acha que isso acontece? O que você diria num primeiro momento sobre isso? Eu acho que a primeira coisa a se dizer é que nunca está pronto. Aham. Né? Nunca está pronto. Eu vejo as pessoas dizer assim, eu não estou pronta para atender ainda. Tá bem, Sim. quando é que você vai se considerar pronto? Né? Uhum. Eu venho estudando e refletindo sobre a abordagem centrada há tantos anos e não me sinto pronta ainda. Uhum. E acho que nesse momento a pandemia nos mostrou uma coisa que foi muito importante, sabe? Que não há mais espaço para tutorias no estilo capataz. Uhum. Sabe? Não há mais espaço para aquele tipo de estudo que você estuda porque tem que estudar. Aham. Mais do que nunca, nós estamos aprendendo a ser curadores do nosso próprio estudo, curadores do nosso próprio conhecimento, descobrir os filmes, os livros, os conhecimentos que a gente precisa para a vida. Porque uma das Uhum. coisas, assim, eu vou falar especificamente consultório, que, que me assusta um pouco é quando uma pessoa diz assim, Ana, me manda um livro sobre depressão que eu estou atendendo uma pessoa com depressão. Certo. Essa é a Uhum. pior hora para estudar sobre depressão. Né? Por quê? Porque a tendência quando a gente estuda é criar um sistema organizado na nossa mente de informações que vão desde o conceito, as classificações, os sintomas. Tal. Isso é um pano de fundo. Se a gente Uhum. vai estudar isso quando está com a pessoa, é possível que essa teoria se atravanque entre mim e o cliente. Uhum. Uhum. Então, eu não acho aconselhável a gente estudar problemas psicológicos específicos quando a gente está com esse cliente com esse problema específico. Né? Certo. Uhum. Esse é um dado. Então, eu acho importante estudar psicologia o tempo todo. Muitas coisas aparecem o tempo todo e muitas coisas com nomes diferentes, mas que se referem a processos antigos. A gente está Aham. vivendo muito isso com a abordagem centrada na pessoa. Sim. A ideia do homem 4.0, né, do mundo 5.0, Rogers falava disso há 80 anos. Né, Uhum. porque Rogers era um visionário. Né? Uhum. Era um vanguardista. Mas ele não pautava, não registrava suas ideias, porque ele queria que essas ideias se espraiassem pelo mundo. Né? Uhum. E ganhassem força. Só que atualmente as pessoas mudam de nome e fazem a mesma coisa. Então Sim. eu tenho trabalhado muito no resgate dos conceitos filosóficos de Rogers, da prática rogeriana, Uhum. né? Para a gente dar nome aos bois. Né? Mas é importante dizer assim, todos os conhecimentos nos constituem. Uhum. A gente não estuda para aplicar o nosso estudo ao outro. A Uhum. gente estuda para que nós sejamos maiores e possamos conter mais conteúdos, ter mais força, contingência mesmo, para o Uhum. nosso cliente. Quanto maior a nossa bagagem, maior a nossa consistência. E a Uhum. consistência é o que dá chão para o nosso cliente Aham. confiar em nós e continuar a trajetória dele. Sim. Sabe que quando eu te ouço, me vem à cabeça um processo complexo que envolve a formação de um psicólogo, de uma psicóloga. E esse processo complexo, ele envolve uma questão que é teórica e que vamos precisar estar abertos para as novidades o tempo inteiro, 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 inteiro. E uma outra questão que envolve a experiência, ou a abertura para a experiência e um contato com essa relação que se constrói com o outro, uma abertura para experimentar em si certos sentimentos e Uhum. sensações, para ampliar percepções, para mudar pontos de vista, que vai formando um complexo que vai nos deixando mais aptos para poder construir relações que favoreçam o crescimento de alguém, ou menos aptos, de acordo com quando isso esbarra com as nossas dificuldades pessoais e nós não vamos adiante na descoberta do que isso significa ou do como a gente pode aprender com elas.
algo, né? Então, Isso. sempre que eu penso na aprendizagem continuada, me passa pela cabeça a abertura para os conhecimentos novos e para a aprendizagem com as experiências sempre, né, Ana? Acho Isso. que converge com o que você está dizendo. Converge, sim. E eu gosto muito de usar um exemplo que é assim, ó. Nos pressupostos da abordagem centrada, a gente nunca está adiante do cliente. A gente está ao lado ou um pouquinho atrás, acompanhando os passos para que ele possa se sentir seguro. Entretanto, se eu estou insegura com relação à minha própria consistência, como que eu sirvo de apoio, né? De base mesmo para esse cliente andar comigo? Entrar no mundo do outro é sempre ameaçador. Sempre, né? Agora, eu tenho que ter alguma segurança de que a ameaça que o outro representa é num nível que eu possa sustentar. Então, esse exercício de saber o seu próprio tamanho é o grande desafio do psicólogo. Porque se a gente se coloca aquém do que realmente é, a gente não oferece o suporte necessário. E se a gente se coloca acima do que realmente consegue, a gente fragiliza o cliente, a gente coloca ele em risco, né? Então, eu brinco sempre com os meus alunos, eu tenho um kit. Eu vou mostrar para vocês o meu kit, tá? Eu digo assim, ó, que os alunos saem do curso da faculdade assim, ó, como uma bexiguinha. Só que com o tempo a gente vai estudando, vai vivendo e vai virando um balãozinho maior. E conforme vai lendo e vivendo e se dispondo a correr risco, a gente começa a ter um balãozão. Onde é que você acha que cabe mais? Aqui ou aqui? Né? E com isso, essas borrachas, eu gosto da analogia, por exemplo, essa borracha é muito forte. Olha só, essa aqui é bem grande, ó. Né? Se a gente parar para pensar, aqui não só cabe mais coisa, como cabe mais pressão. Né? E a gente vai dando conta. Só que esse trabalho de ser grande, ele não vem da noite para o dia. Ele vem através de muito autoconhecimento. Eu aconselho a todo psicoterapeuta que faça psicoterapia. É o mínimo, né? O trabalho de autodescoberta é um trabalho quase viciante. Eu adoro o trabalho de autodescoberta, né? Que estude não só a psicologia, mas estude física, estude química, estude história, estude geografia, política. Aliás, política muito, Michel Foucault, não essa política partidária. Isso aí é meio que perda de tempo também. Mas é importante, mas às vezes é perda de tempo. Mas essa política que envolve as nossas relações. Todo ato humano tem uma questão de poder imbricada. E se a gente não entende isso, inclusive dentro do consultório, a gente perde uma linha muito importante. Né? Por quê? Porque o cliente chega no consultório com a vida dele nas mãos e dizendo assim, conserta minha vida. E se a gente diz assim, me dá aqui que eu conserto, a gente estabelece uma relação de poder que bota o terapeutão e o clientinho numa relação de desigualdade tal que esse cliente nunca vai se ver desafiado, né, e possibilitado de tomar posse desse poder que ele tem. E é só a partir da posse do próprio poder que o nosso cliente tem condições de se desenvolver. E o primeiro exercício dele é conosco. Parece que tem um processo de autorresponsabilização aí, né, Ana? Tanto para o cliente, que vem nos procurar, que envolve esse reconhecimento do seu próprio poder e da sua capacidade de gerenciar a sua vida e de se construir mais potente na relação terapêutica. E também tem nessa relação uma autorresponsabilização do próprio psicólogo como aquele que vai se responsabilizar pela sua própria formação. E aí me vem à cabeça, de primeiro momento, a sequência que a gente estuda durante uma graduação, que é uma formação que está cada vez acompanhando os currículos, se transformando nessa última década, assim. É um currículo que vai ficando cada vez mais generalista, cada vez mais apresentando a base da base, o teu balão menorzinho.
E aí já saímos com uma responsabilidade ética que é não sabemos o suficiente, não tudo. Sim. Nunca vai ser, né? Suficiente, Nunca. mas nunca não sabemos tudo que existe na psicologia. Essa consciência por si só, ela já nos abre para ir em busca sempre do que tem além. E não só Isso. na psicologia, mas em nós mesmos. Daí vai virando um ciclo, né, Ana? O problema é que o mínimo ficou grande demais. Perfeito. E as faculdades hoje só conseguem dar o mínimo mesmo. Uhum. Então, os programas de formação continuada, e eu saliento aqui que não apenas para fins acadêmicos, porque durante muito tempo se valorizou muito a questão acadêmica. Então, você sai da faculdade, você tem que fazer mestrado, você sai do mestrado, tem que fazer o doutorado, depois o pós-doutorado, para depois ir lecionar numa faculdade que vai fazer as mesmas coisas, entendeu? Uhum. Então, o que eu acho hoje é que a gente precisa de muitas habilidades e muitos conhecimentos de muitas áreas. Uhum. Né? Uhum. Então, eu compreendo quando alguém diz assim, eu não posso atender ainda porque eu tenho só a faculdade. Sim. Né? Mas é fazer um curso de formação. Você quer ser psicoterapeuta? Você não precisa Uhum. de um mestrado em psicoterapia. Você pode ter um curso de formação de psicoterapeuta. Ah, você quer trabalhar no hospital? Você pode fazer um curso de formação em psicologia hospitalar. Uhum. Né? Uhum. E a partir daí ir ampliando até que você se sinta apto também para ir a um mestrado, a um doutorado com uma ideia nova. Porque senão a gente fica requentando ideia. Sim. E Uhum. gastando o nosso tempo, que é precioso. Hoje, o tempo é o maior ativo que nós temos. Sim. Né? Replicando ideias. Então, Uhum. uma coisa que a gente tem que parar para pensar é: eu tenho gasto meu tempo da melhor forma possível? Uhum. Uhum. Né? Eu tenho feito do meu tempo o que eu realmente pretendia fazer? Uhum. O que eu faço me atrai? 2, é útil? 3, é ético? Uhum. Né? E aí seria uma forma da gente começar a escolher o que realmente faz com o tempo. Uhum. Essa questão, Ana, está trazendo. Bom, é mesmo, os currículos estão cada vez mais básicos e o básico é muito. Perfeito, é isso. Sim. Agora, penso aqui comigo, por um lado também retrata uma característica da nossa realidade hoje, que é a formação de um profissional, ela envolve o começo da frase de várias perguntas que tu fez hoje, que foi: você quer tal coisa? Você quer tal coisa? O que você quer fazer com você mesmo enquanto Sim, profissional da psicologia? Que daí a gente chega num conceito que acho que é base para pensar a aprendizagem continuada, que é a aprendizagem ativa. sim. Porque E envolve auto-iniciada. isso, com o centro em nós mesmos como profissionais, no sentido de nos formarmos como os profissionais que desejamos ser e estarmos Isso. antenados também com o que está acontecendo no mundo, para não só ficar uma formação com base no que eu construí, do que eu quero aqui na minha cabeça, desconectado da minha Exatamente. realidade, e que eu não vou conseguir vivenciar esses conhecimentos de uma forma que seja, que me faça sentir realizado, né? Sim, e eu estou vendo aqui essas flores se mexendo atrás da minha cabeça, eu estou achando isso tão esquisito. Mas eu não tenho o que fazer com ela agora, gente. Não Desculpa tem aí. problema, Ana. Enfim, é coisa do ao vivo, né? É isso. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava e você repetiu, você falou o que eu pensei, que é assim, houve um tempo em que se estudava para crescer a mente, para crescer construtos, para então demonstrá-los a um professor que os avaliaria. Certo. Né? Isso não a gente vai continuar fazendo algumas avaliações, tal, mas esse não é o cerne. O grande objetivo da nossa aprendizagem é o autocrescimento. Uhum. Uhum. Infelizmente, numa educação carterária,
né, depositária, o que a gente fica tentando é reter, né, com alguma ansiedade, o máximo de conteúdos possível, né, tanto quanto for possível, para em algum momento elaborar um raciocínio X que seja aprovado por quem está me avaliando. Né? E eu acho que o processo deveria ser o inverso. Esse estudo me permite elaborar conceitos e ligações mais rápido para que eu interaja melhor com o meu cliente, né? Para que eu o compreenda melhor e possa devolver para ele a melhor construção, para que ele possa refletir a partir da realidade que ele expressou para mim e nós estamos vivendo juntos isso, né? Então, quando eu falo em estudar, é qualquer exercício que melhore a qualidade do raciocínio. Sim. E que não obrigatoriamente a gente precise tagarelar repetidamente, decoradamente, para alguém nos avaliar como X, você é inteligente, uou, check. Você né? conhece? É a tradicional diferenciação entre o conhecimento e o processo de aprendizagem significativa. Isso, e o saber. A sabedoria em si, né? Não se constrói assim com acúmulo. Não é uma questão de Barça, de saber mais. Não, você falou da Barça, né? Nós tínhamos o tempo da Barça, que nada mais é do que o Google. Sim! Na Barça a gente tinha tudo. Agora a gente tem o Google. Só que não dá para a gente andar com o Google debaixo do braço na hora da gente se relacionar com o nosso cliente. A compreensão do que ele fala vai muito além da compreensão do conteúdo da fala. A nossa compreensão precisa ir na intenção da fala. Muito além do barulho das palavras, muito além do conteúdo. E essa compreensão do campo vivencial do cliente é a mesma compreensão que um supervisor de estágio tem do campo experiencial do terapeuta que está com seu cliente também. Que é a mesma compreensão do campo experiencial de uma mãe sobre o campo do filho. Então, tudo isso nos constitui. E o que a gente faz no consultório, claro que é diferente do que a gente faz nas outras atividades, né? Mas ela pode ser exercitada no dia a dia. Pois é, você está falando sobre isso. Tem alguém comentando ali algo. A Barça era muito usada. É além das palavras mesmas. Várias pessoas falando que concordam com isso, Ana. Essa formação continuada, então, já levantamos aqui alguns pontos. Ela envolve uma aprendizagem ativa, ela envolve uma questão de experiência, de campo experiencial, de uma relação que vai além do que está sendo dito pelas pessoas. Então, arriscaria eu dizer que talvez a nossa profissão ela esteja mesmo na contramão do que o comum no dia a dia pede. Porque a gente não vai na direção de uma fala superficial ou só no conteúdo do que está sendo dito. A gente vai na pessoa que vive aquela experiência que está sendo apresentada para interagir com ela. Acho que essa consciência de que a psicologia, ao mesmo tempo que por um paradigma ela vai na contramão, porque envolve a formação do humano apto para ouvir outro. Só uma ressalva, Maia, da psicologia humanista, né? Certo, isso também é importante a gente dizer. Tem outras perspectivas de formação, né? Da psicologia, mas é que essa base de formação humana, ela tá tão solidificada quando a gente pensa num futuro da psicologia, que não está mais na técnica ou na análise de um conteúdo do que a pessoa fala, mas na formação humana do psicólogo, que quando eu falo de psicologia, eu já não consigo diferenciar mais quando eu olho para o futuro. Então, eu estava falando que num campo de percepção, numa forma de perceber, estamos caminhando na contramão do que a maioria das pessoas está indo, nos preparando para nos relacionar, quando, na verdade, o mundo
forma as pessoas para um conteúdo raso ou uma comunicação informativa, e nós somos agentes de transformação disso, acredito muito nisso. Mas, por outro lado, também estamos caminhando para o que o futuro pede, que é, vamos estar tão carentes, logo, logo, de relações assim, que é o que nos move, né, Ana? Isso me dá vontade de falar sobre subjetividade. Certo. Né? Quando a gente estuda o existencialismo, tal, vem a questão da subjetividade. E durante muito tempo, as ciências tentaram estudar o ser humano como algo objetivo, descartando a subjetividade. Isso é um erro, porque a única coisa com a qual a gente pode contar com certeza no ser humano é que ele vai ser movido pela sua subjetividade. Né? Então, quando a gente descarta a parte subjetiva do ser humano, a gente descarta justamente a parte do humano. Né? E fora da humanidade não há solução. Para a nossa civilização, fora da humanidade, não há solução. Ou nós voltamos a ver o outro como um igual, que sente como eu, que é constituído da mesma matéria que eu. Né? É claro que ele tem idiosincrasias, né? Individualidades que partem da própria subjetividade. Mas o que ele deseja para ele, em termos gerais, de bem, é o bem que eu também desejo para mim. Né? O que ele quer para ele é felicidade, assim como eu quero. Ainda que felicidade para ele signifique coisas diferentes do que significa para mim. Mas ele também quer ser feliz. Certo. Né? Ele também quer dias melhores. Então, isso aí é o eixo mestre da nossa abordagem. A gente acredita que todo ser humano tem uma tendência inerente a buscar a sua autorrealização. E aí, pensando na própria psicologia e no futuro dela, eu não tenho como deixar de considerar essa formação humana como um centro. Sim. E ela vem sendo apontada, né? A gente estudando o que está se falando sobre as profissões do futuro. A psicologia é apontada como uma profissão do futuro pelo aspecto do cuidado com o humano. Isso. Por ser uma ciência que contribui para uma mudança de perspectiva. E eu ouso dizer, sabe, Maíra, eu ouso dizer que nós somos a profissão que está puxando por isso, na ponta, mas que todas as profissões vão ter que lançar um olhar humano, né, sobre o seu trabalho, sobre os seus clientes, sobre as pessoas a quem se presta. Porque todo trabalho humano só tem sentido se for para alguém. Né? A gente trabalha em função do outro. Mesmo aquelas profissões bem escondidinhas que parece que não tem um outro envolvido, né? Mesmo essas profissões, elas existem em função da coletividade, em função do humano. E eu tenho para mim que as outras profissões vão precisar usar esse olhar humano também. E aí você vê assim, por exemplo, em fábricas, vou pegar uma coisa bem dura, assim, chão de fábrica. Milhões de pessoas que ficam lá apertando um parafuso e às vezes se sentindo pequenas por apertarem um parafuso. Né? Mas aquele parafuso pode ser a diferença entre o seu carro bater ou não bater. Pela segurança da sua direção. Então, essa pessoa, quando ela é reconhecida pela própria empresa e primeiro pela empresa, depois pela comunidade, enfim, pelas pessoas que fazem parte, essa pessoa se sente parte importante na cadeia de humanização. De um todo ao qual pertence. Assim, né? De um todo. Né? Ela faz parte do pequenininho, mas que pertence ao todo também. Sim. E essa junção da psicologia com as outras áreas que também precisam beber na psicologia dessa compreensão do humano, de que humano é esse que está indo para um futuro, faz com que a tal da integração entre as áreas, a tal da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que a gente resgata lá da psicologia da saúde, mas que está entrelaçando todas as áreas, me faz pensar, e acho que todas nós da equipe do Espaço Viver,
o quanto que pensar a continuação da aprendizagem dos psicólogos depois da graduação implica se entrelaçar com as outras áreas mesmo. E eu Fazer nem acho... esse link, né? Eu nem acho, alguém perguntou, eu vi assim, seria um contraponto a equilibração do humano com a tecnologia. Eu nem acho que seja um contraponto, eu acho que é uma convergência de pontos. Né? Bingo! Oi, então, Maris, é a Maris que está falando, deixa eu agradecer a presença dela aqui. Estou vendo várias pessoas queridas entrando. Agora, então, assim, veja o que é o Inove Psi, né? Um grande evento que nos conecta através da tecnologia, né? A capturar, a captar o que está ali do outro lado da tela, como se estivesse aqui dentro da minha casa. Né? O mundo nos colocou numa situação de cheque, agora, durante a pandemia, que eu estou achando esse movimento muito interessante, sabe? Há um ano, mais ou menos, eu participei de um fórum, você estava nele também, e houve uma mesa redonda sobre formação online. Sim, estava lá. A gente estava lá. E havia uma grande discussão, isso é possível, não é possível, como é que fica, como é que não fica. Gente, não tem mais o que pensar, a formação online está aí. Antes, quem queria fazer formação comigo tinha que estar em Brasília. Agora, quem quer fazer formação comigo, basta estar em algum lugar do planeta Terra. Agora, quem quer fazer formação no Espaço Viver, basta estar localizado no planeta Terra. Então, mais do que nunca, nós podemos nos ligar às pessoas que desejamos, aos conhecimentos que queriam. Não tem mais desculpa. Esse é o grande lance. Não tem mais desculpa. Né? Tá então, todo mundo num cheque, né? Eu morei uma época num lugar muito distante, né, da minha família, né? Eu morei em Roraima, minha família morava em Porto Alegre, isso lá nos idos de 74. Para conseguir uma ligação às 11 horas da noite, a gente passava na telefônica. Gente, telefônica era um prédio com muitos aparelhos telefônicos, tá? E a gente passava na telefônica para pedir uma ligação para as 11 horas da noite. Isso com 12, 15 horas de antecedência. Hoje, você tem saudade de uma pessoa na Rússia, você clica num botãozinho só e você fala ao vivo com essa pessoa. De vídeo. De vídeo. Você vê onde ela está, o que ela está fazendo. Né? Ela sorri para você. Então, a gente tem muito a ganhar com isso. Né? Algumas pessoas vão apanhar um pouquinho da tecnologia, porque assim, tem computador que morde, tem botão que desliga tudo. Tem. Mas a gente aprende, a gente chegou até aqui. Sim, exatamente. Né? Você sabe que às vezes a gente conta que no Inove Psi a gente vai ter um hall de entrada com elementos 3D e que as pessoas vão poder circular. E aí a gente fala sobre isso das atrações que, dando alguns spoilers das atrações que vão acontecer lá, e as pessoas às vezes ficam com receio. Eu percebo isso de que negócio, será que eu vou dar conta de interagir com esse negócio? Eu confesso que eu já pensei se eu vou ter que comprar um óculos 3D, entendeu? Tá vendo? E é algo, Ana, que a gente fala brincando. Ó, minha mãe entrou aí também. Oi, mãe! Olha aí! Todas as conexões acontecendo, né? É algo que nos assusta, mas ao mesmo tempo nos deixa prontos. Se a gente ousa entrar em contato. Se nós não ousássemos fazer uma live aqui, igual estamos fazendo agora, poderíamos estar transmitindo para a sua mãe assistir, para as outras pessoas que estão aqui. Jamais. Então, eu diria, formação continuada, aprendizagem continuada na psicologia tem a ver com esse bichinho da curiosidade que fica ativo aqui dentro, né? E não dá para parar. Eu vou usar o exemplo. Minha mãe tem 81 anos, né? E eu ensinei a ela a mexer no Instagram. Ô, dona Carmen, a senhora está sendo o exemplo, mas com muito carinho. Sim, sim. E assim, a minha mãe fala com pessoas em Portugal.
sabe? Pelo Facebook, pessoas com quem ela não conhece, sabe? Mas assim, que desenvolve outra habilidade. Ou a nossa capacidade de aprender não morre nunca enquanto a gente tiver saúde, E tá né? até mandando coraçãozinho. Ela mandou. Então, assim, a capacidade, eu digo que o ser humano morre para o mundo quando ele para de querer aprender, É isso. né? Porque às vezes é muito difícil. Quantas vezes eu te pedi ajuda hoje? Como é que eu ponho na live? Como é que eu ponho no story? Eu também sou mais antiga, mas a gente aprende, né? Sim. Eu agora estou lendo um livro de física quântica. Eu sei física quântica? Claro que não! Ainda. Ainda. Uhum. Eu não sabia fazer máscara. Né? Olhei no YouTube, olhei, até que eu aprendi a fazer máscara. Né? Não há nada que a gente não possa aprender. Isso me lembra também da Chimamanda, que ela fala muito das histórias únicas, que as pessoas carregam histórias únicas. Né? Então, desde lá do começo, assim, não, mas eu era uma criança que tinha muita dificuldade para aprender e eu cresci burrinha. Né? E essa pessoa leva essa história única, uma história de uma frase. Quando a gente começa a ouvir essa pessoa no consultório, ela começa a se lembrar também que ela aprendeu a ter contatos com outras pessoas, ou que ela aprendeu a fazer lindas flores de seda, né? Ou em algum momento ela pegou um pincel e pintou um tecido e aquilo ali virou um presente para alguém. Ou ela aprendeu a dizer bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à minha casa, eu faço um café gostoso. Então, nós somos pluridimensionais. Nós não somos medidos pela nossa formação acadêmica, mas somos medidos, sim, pela nossa quantidade e qualidade de aprendizagens, pela qualidade do nosso acolhimento ao novo, seja pessoa, seja conteúdo, né? Então, eu acho que esse processo de aprendizagem eterno nunca esteve tão acessível e tão nas nossas mãos. Né? Eu estou começando um novo curso agora em outubro e eu precisei de livros, né? Eu tenho muitos livros de papel, alguns ali atrás, tal, mas com o desuso eles vão tendo ácaro, tal. Então eu resolvi deixar os livros de papel mais para os novos não. Esse aqui, ó, junto com a Anitta, né? Esse aqui junto com a Márcia, mas aqueles ali que são mais antigos. Aí eu comprei todos digitalmente. Gente, eu comprei 34 livros e gastei R$ 31. Então, assim, não tem mais desculpa. Né? Tem livro gratuito, completamente disponível. Agora, a gente tem que se autogerir. Eu vou gastar meu tempo lendo o que eu preciso ou eu vou gastar meu tempo lendo o que não interessa? E essa autogestão a gente vem chamando de curadoria de si mesmo. Esse termo foi usado pela primeira vez dessa forma que eu ouvi pelo Cortella, né? E parece assim, a gente já vem usando há mais tempo. Quais são os bons filmes? A gente pode ficar vendo enlatado para o resto da vida. Tá bem, mas alguém está vendo os clássicos. Por que não você? Né? A gente pode ler panfleto, mas alguém está lendo os bons livros, os grandes clássicos da filosofia. Por que não eu? Será que isso não está faltando na minha formação? Sim. E aí o que me chama a atenção é o quanto não, talvez as pessoas não estejam percebendo do que elas precisam para aprimorar a si mesmas no seu processo de formação. Porque se é o clássico do filme, se é o clássico do livro, de filosofia, se todos eles estão disponíveis, qual é o que me apetece para aquilo que eu preciso desenvolver agora? Então, uma aprendizagem que não vem de fora. Não. É uma aprendizagem buscada. Que vem do reconhecimento do que é que eu preciso aprimorar nesse momento. E não, pode ser mesmo que você citou lá no começo, que alguém foi atender alguém com depressão e aí pediu uma indicação de um livro
Quando vai atender a pessoa com depressão? É o indicado? Não é o indicado. É claro que não. Vai precisar mesmo se manter sempre em formação. Agora, aconteceu de uma circunstância como essa passar, atendeu ou teve diante de um desafio profissional que ainda não se sentia preparado para, tá aí um bom motivo para esse contexto, esse desafio passar e você mergulhar para se aprimorar naquilo. Sim, sim. E assim constantemente, né? Seguidamente, mas não aguardar que a situação chegue para se preparar, mas aprender com base na experiência e o que ela tá te pedindo, né? O que a tua experiência hoje te pede? E tem duas coisas aí, Beth. Um pouco as pessoas não sabem o que precisam. E outro, as pessoas não acreditam que, tendo esse conhecimento, isso vai fazer diferença. Certo. Entende? Elas não têm confiança suficiente em si mesmas para dizer, não, eu sou capaz de lidar com isso desde que eu saiba. E aí, nem vão atrás do saber, porque já se convencem de que não vão dar conta mesmo. Que não vão conseguir. Algo como autolimitação, assim, né? Isso. Parece que assombra, assim. É uma internalização da impotência. Né? E eu acho que esse processo de acreditar na potência dos nossos alunos é que faz a grande diferença entre um curso de formação e um curso de informação. Certo. Né? A presença de alguém que diga assim, olha só, eu estou interessado em te ajudar a ser um grande psicoterapeuta, né? Faz uma diferença muito grande na vida desses alunos. Aqui no espaço a gente costuma dizer que somos solo fértil. Isso. Mas a semente e o despertar é da pessoa em si. Né? Então, eu digo que para mim, pessoalmente, como psicóloga, meu desejo é seguir sendo um solo fértil. E o que eu vou precisar fazer para isso? Vou precisar me adubar. Eu vou precisar construir condições em mim que me garantam conseguir estabelecer essa conexão, que seja promotora do crescimento das pessoas, assim. O Buber falava muito da gente manter uma relação e estabelecer uma relação eu-tu com o nosso cliente, né? E quando eu falo do cliente, eu falo também dos nossos alunos, porque todo mundo é um pouco cliente, né? Na vida. Então, os nossos alunos são nossos clientes, terapia também é aprendizagem, enfim. E ele falava numa relação eu-tu. Só que quando a gente vira o espelho, eu sou o tu daquele outro eu. Né? E eu quero ser um tu para ele, fértil para o desabrochar de um novo eu. Sim. Né? Que é isso que tu está falando. Eu quero possibilitar esse florescimento do outro, esse desabrochamento. Né? Que é caminho sem volta. Sim, caminho sem Isso volta. É uma coisa muito interessante. O crescimento humano é caminho sem volta. Você não tem como diminuir. Você tem como largar de mão. Né? Entrar no outro esquema. Não, eu decidi não ser mais psicólogo, vou ser outra coisa na vida. Tá bem. Mas você nunca tem como desaprender e desser o que você já é. Né? Perfeito. Então, eu acho muito bonito. Isso se aplica à realidade também, né, Ana? Não temos como, pensando no processo de evolução até do contato da humanidade com a tecnologia, não temos como deixar de reconhecer que já temos uma internet, já temos os recursos tecnológicos disponíveis. Isso não vai evoluir. Não. Vamos precisar avançar, né? Isso está me fazendo lembrar o teu tema da mesa que tu vai participar. Que já está refletindo sobre isso aí, né, Ana? Que também entra nesse contexto de aprendizagem continuada, pensar nesse... Quem vamos nos tornar? Estamos caminhando para o humano do futuro? Porque somos nós que vamos estar lá, né?
Sim, é a gente que está recebendo os humaninhos mais jovens, né? E dizendo para eles, olha só, tem esse mundão aí, a gente chegou até aqui, mas a gente precisa desesperadamente que vocês toquem isso para frente. Sim. E Né? vocês têm um baita desafio, que é uma porção de coisas que nós não soubemos fazer até aqui, mas que vamos tentar ser o solo fértil para que vocês consigam. Você sabe que às vezes eu fico pensando, o que será que eles vão começar do zero? A minha geração viveu uma coisa muito interessante, que foi a transição do mundo em que não havia a computação acessível a nós para um mundo quase que totalmente computadorizado. Né? Então, isso foi ao longo de 30 anos. Muito Eu me lembro rápido. que meu primeiro celular era um tijolão desse tamanho, né? E eu passei 2 anos na fila para conseguir comprar uma linha que vinha com o aparelho. Eu comprei o aparelho, enfim, não me lembro. Mas de lá para cá, já teve tijolinho, tijolão, tijolaço, tijolo que abria, tijolo que fechava, tijolo de tocar, né? E agora eu estou aqui falando com vocês com fone que não tem fio. Né? Então, eu fico pensando, o que será que vai ser inventado para a geração que está chegando agora começar do zero? Né? O que será que vão dizer assim? Sabe, no nosso tempo, imagina, se falava por celular, agora a gente fala mentalmente. Né? Sim. E Enfim, se a evolução acontece de forma exponencial, naquela curva que só cresce, só cresce. vamos nos surpreender ainda muito mais. Acho que a tua geração, a minha geração, nós, nesse grupo que estamos adultos agora, vamos Eu quero viver ficar ainda. antiga. Oi? Eu quero ficar antiga. Eu quero chegar num ponto que tenha tanta coisa que eu ainda não conheço, que eu continue tendo vontade de aprender. De conhecer mais. Né? Porque isso já acontece hoje. O que vamos descobrir, né, Ana? Então, mais do que nunca, a aprendizagem continuada na psicologia é a abertura incessante e curiosa para o novo. Isso. E uma curiosidade genuína. Eu acho que a curiosidade genuína permeia toda a nossa trajetória. Se você se senta com um cliente e tem uma curiosidade genuína pela pessoa que ele é, e não faz perguntas retóricas, perguntas para fazê-lo pensar no que você queria que ele pensasse, sabe? Não é isso. A curiosidade nos leva a desmontar um brinquedo, a conversar com uma pessoa, a abrir um biscoito recheado para ver o que tem dentro, né? Enfim, seja o que for, mas a gente não pode perder a curiosidade e os olhos ingênuos de quem não sabe ainda. Sim. Né? Porque quando a gente parte do pressuposto, eu já sei tudo. E esse pressuposto aí está cada vez mais fadado ao fracasso, né? Inevitável. Ele é natimorto. Exatamente. Ele nasce morto. E morre rapidinho, assim, cada vez menos segundos ele vive, porque nesse momento aqui em que nós estamos conversando já tem descobertas novas na própria psicologia. E aí eu penso, e aí nós vamos nos atualizar ou nos manter nos atualizando ou não? Para onde estamos caminhando, né, Ana? Você sabe que tem um estudo que diz que não a cada ideia nova tem no mundo pelo menos 14 pessoas pensando na mesma ideia. Uma pessoa vai fazer essa ideia acontecer. Né? Então a gente está aqui pensando, poxa, eu podia criar um sistema de estudo, não sei o quê. Tem mais pessoas pensando nisso. Uma vai fazer. Né? Então, as ideias... Tem uma música do Titãs que eu gosto muito, que diz assim, as ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Né? Então, as ideias estão postas. A gente precisa abraçar a vontade de querer saber. É isso.
Bom, Ana, a gente já está caminhando para o Eu finalzinho estou da nossa vendo, live. tem pergunta? As pessoas foram interagindo, mas muito mais de concordando, de dizendo que faz sentido do que perguntando. Se alguém ainda tiver pergunta por aí, por favor, nos escreva, tá? Deixa eu A ver gente aqui, tem tô 5 rodando para ver. minutinhos. Temos 5. Isso mesmo. Do que eu rolei aqui, Ana, não tô achando perguntas, tá? Toda só a Maris que perguntou e a gente já interagiu com ela. Mas eu vou aproveitar se não tem mais perguntas e vou dizer que para nós foi um prazer enorme te ter aqui. Esperamos te ver no Inove. Quem ainda não sabe o que é Inove, a Ana vai ser nossa palestrante. É um evento que a gente vai fazer em outubro, 1, 2 e 3, um evento completamente online, com 3 dias, mais de 50 palestrantes na programação e com uma série de experiências inovadoras para nós nos mantermos sempre em aprendizagem continuada na psicologia. Entrem no Linktree aqui do Instagram do Inove, do Espaço Viver, e vocês vão chegar num link para ir ao site, olhar o que tem de conteúdo para vocês descobrirem. Tem alguém falando aqui, Ana? Eu estou vendo, a Eliane, alguém, eu acho que foi a Eliane que pediu para ver essa live 1000 vezes. Entre em contato comigo que eu vou tentar salvar. Se eu posso, Maíra? Então, a gente geralmente deixa ela disponível por 24 horas para as pessoas assistirem. Lá no IGTV então, do pronto. Espaço, ela vai ficar lá, tá? Essas 24 horas, amanhã, até as 8 da noite, todo mundo que tá por aí pode assistir. E aí depois... Isso. Oi, pode falar. Aí ela fica no IGTV? Fica lá no IGTV, as pessoas entram no IGTV e fica lá por 24 horas, até as 8 da noite. E entra no meu também, que a gente, né, que eu posso tentar salvar por mais de 24 horas. Ah, entendi a sua intenção. Aí para você passar por aí, é isso? Para as pessoas? Isso, pode? Tá bom. Pode, ué. E outra coisa, gente, olha só, não deixem de participar do Inove Psiconnection. Não deixem, porque eu que estou só recebendo pingadas do que vai ser, eu estou numa curiosidade, eu parei a minha vida para participar do Inove Psiconnection. Porque as recomendações que eu tive do ano passado, que foi a primeira edição, já foram fantásticas. E eu não pude participar, pois esse ano, vou contar para vocês, é aniversário do meu sobrinho, da minha sobrinha e da minha filha, 1, 2 e 3. Pois eu pedi para eles para a gente comemorar no dia 4, que eu quero estar com vocês. Ai, coisa boa, Ana. Nossa. E qualquer coisa sobre formação, psicoterapia, quiserem minha presença, entra lá no meu, Ana Lúcia CPHB, né, que eu também respondo. Isso aí. A gente segue em contato, tá? Se alguém chegar aí perguntando, você me manda. Se alguém chegar aqui perguntando, a gente te manda também, porque agora não tem mais fronteiras, né? Não, agora o mundo está interligado, gente. E a gente aprendeu a fazer isso, né? Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Maíra, é sempre uma alegria muito grande estar com você, com a Anitta, com a Beth, com a Dora. Enfim, eu adoro estar junto com vocês. Coisa boa. Obrigada, virei sempre que for convidada. Ah, maravilha! Gente, obrigada a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, que interagiram. A Juliana falando para não deixar de fazer intervisão comigo. É porque a gente não faz supervisão, a gente faz intervisão. Gostei do nome, muito bom. Obrigada a todos. Um beijo, Ana. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.